Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre um conceito muito importante que vai permitir a gente entender várias situações do dia a dia, como por exemplo, quando a gente vai à praia, às vezes num horário bem bom para a pele, tipo meio-dia, e aí a gente tem que atravessar uma faixa grande de areia para chegar na praia, a gente vai queimando o pé na areia, sai correndo, vai lá e dá um tibum no mar, dá um mergulho no mar. A água do mar nunca está tão quente quanto a areia. Agora, final de tarde, lá no verão, você percebe ao contrário, né? Você vai caminhar, vai jogar uma bola na praia, você pisa na areia, a areia tá geladinha. Depois você vai tomar um banho de mar, meu Deus, a água tá uma delícia, a água tá bem quentinha. A gente vai conseguir entender bem certinho por que isso acontece e algumas outras situações do nosso cotidiano, tá certo? Então vamos lá, vamos começar. Bom, pessoal, a gente viu na aula passada que se eu pegar um potezinho com água, uma panela com água, numa temperatura ambiente e começar a fornecer calor para ela, essa temperatura começa a aumentar até que chega numa hora que a água começa a ferver. Então, esse calor, ele causou ali duas coisas diferentes, né? Uma primeira foi uma variação de temperatura, e nesse caso a gente chamava o calor de calor sensível, e no outro caso foi uma mudança de estado, que aí a gente chama o calor de calor latente. Então, anotando de novo ali como a gente já fez na aula passada, a gente chama o calor de calor sensível quando ele causa para a gente uma variação de temperatura e a gente chama o calor de calor latente quando ele causa para a gente uma mudança de estado físico. Lembrando que a quantidade de calor, a gente usa a letra Q para representar, e o calor é exatamente o mesmo que eu estou fornecendo para a água nos dois casos. Só que a gente usa nomes diferentes porque esses calores eles causam consequências diferentes, ou seja, variação de temperatura e mudança de estado, e para isso eu vou usar equações diferentes. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o cálculo da quantidade de calor sensível. Mas antes disso, a gente vai definir bem certinho um conceito fundamental, que é o conceito de calor específico. Pessoal, calor específico a gente usa a letra C minúscula para representar, diferente de capacidade térmica, que a gente aprendeu na aula passada, onde a gente usava a letra C maiúscula para representar. Mas vamos lá. Quando a gente aprendeu sobre capacidade térmica, a gente aprendeu que ela estava relacionada à quantidade de calor que eu forneço para aquecer toda essa água que está aí na panela. Agora, calor específico vai ser muito parecido, só que aí eu vou pegar para vocês ali uma quantidade bem pequenininha de água. Eu vou pegar aqui para vocês uma massa de 1 grama dessa água, ou seja, 1 grama, uma unidade de massa desse corpo que está ali. Pessoal, então olha só. Na aula passada, a gente aprendeu que capacidade térmica era a quantidade de calor que eu precisava para fazer a temperatura do corpo inteiro variar. Agora, nesse caso que a gente está vendo aqui do lado, a gente vai ver então o seguinte, ó, que calor específico é a quantidade de calor que eu preciso para fazer cada grama do material variar. Então, quer ver? Olha só, eu vou pegar uma xícara aqui para você. Imagina o seguinte, que essa xícara tem uma massa de 200 gramas. E aí, para fazer a temperatura dela variar, dela inteira, eu preciso de 1000 calorias. Vamos fazer uma continha de cabeça? Se eu preciso de 1000 calorias para fazer a temperatura da xícara inteira variar, quantas calorias eu vou precisar para cada grama, sabendo que ela tem 200 gramas de massa? Vamos lá? Então assim, ó, eu preciso de 1000 calorias para ela toda. Ela tem 200 gramas de massa. Então, o que eu preciso? 1000 para ela inteira, de 200 gramas. Quer dizer que para cada grama do material da xícara, eu precisaria de 5 calorias. Como que eu cheguei nesse número? Eu simplesmente peguei o que eu preciso para aquecer ela inteira e dividi pela massa da xícara, tá certo? Vamos anotar isso, vem cá comigo. Então, o que acontece? Eu estou fornecendo uma certa quantidade de calor
E essa quantidade de calor, ela causa uma variação de temperatura no corpo. É a mesma coisa que acontece naquela gotinha d'água. A quantidade de calor que eu estou fornecendo vai gerar nela uma variação de temperatura. Pelo que a gente acabou de falar, então, o calor específico é só eu pegar aquele conceito de capacidade térmica que eu uso para aquecer o corpo inteiro e dividir pela massa. Então, o calor específico é igual a capacidade térmica é calor dividido por variação de temperatura. E aí, eu ainda tenho a massa aqui na parte de baixo da equação que eu vou representar aqui para vocês. E dessa forma, eu consigo achar o calor específico dessa substância. Detalhe, cada material vai possuir um calor específico diferente. Então, é importante que a gente deixe registrado que o calor específico é uma característica da substância, ou seja, muda de um material para o outro. E aí é importante também que você esteja atento a um detalhe. Quando eu falo da substância, não interessa só composição química. Por exemplo, água e gelo são feitos da mesma composição química, H2O. Agora, como os estados físicos são diferentes, as características térmicas são diferentes. Então, a água tem um valor de calor específico e o gelo tem um valor diferente. Então, quando eu falo substância, que o calor específico depende da substância, eu tenho que estar atento que, quando aparecer para a gente substâncias de mesma composição química, só que com estados físicos diferentes, eu vou entender, na hora de fazer o exercício, como substâncias diferentes, tá certo? Vem cá, vamos continuar. Pessoal, em relação à unidade, quantidade de calor, a gente já falou na aula passada que aparece bastante caloria, aparece bastante joule, pode aparecer para a gente BTU. Em relação à temperatura, a gente usa bastante a unidade graus Celsius, pode aparecer graus Fahrenheit e no sistema internacional é Kelvin. Com relação à massa, a unidade que mais aparece é o grama, lembrando que no sistema internacional é o quilograma. Bom, visto isso, a unidade de calor específico é qualquer unidade de calor dividido por qualquer unidade de massa e qualquer unidade de temperatura. Agora, como nos exercícios, as unidades que mais aparecem são para a gente a caloria, o grama e o grau Celsius, a unidade mais comum para aparecer no calor específico é caloria por grama, grau Celsius. No sistema internacional, ficaria para a gente joule por quilograma, Kelvin. Lembrando que o K do quilograma é sempre minúsculo. Pessoal, agora um exemplo para a gente entender isso aí melhor. O calor específico da água vale 1 caloria por grama, grau Celsius. Já o calor específico da areia é aproximadamente 0,2 calorias por grama, grau Celsius. Agora, gente, em termos práticos, o que significa para a gente dizer que o calor específico da água é 1 caloria por grama, grau Celsius? Quer dizer que, se eu pegar 1 grama de água e quiser fazer ela aquecer 1 grau Celsius, que eu tenho que dar para ela 1 caloria. Agora, dizer que o calor específico da areia é igual a 0,2 calorias por grama grau Celsius, quer dizer que se eu pegar 1 grama de areia e quiser fazer ela aquecer 1 grau Celsius, eu preciso fornecer para ela 0,2 calorias. Conclusão. Para fazer a mesma quantidade de água e areia esquentarem o mesmo tanto, eu preciso fornecer mais calor para a água. Ou seja, a água tem mais dificuldade de aquecer do que a areia. Pessoal, e esses valores que eu anotei aqui do lado para vocês,
que o calor específico da água é igual a 1 caloria por grama grau Celsius e o da areia é em torno de 0,2 calorias por grama grau Celsius, permitiram a gente concluir então o quê? Que é mais difícil fazer a água aquecer ou resfriar do que a areia. É aquecer quando ela absorve calor e resfriar quando ela perde esse calor, logicamente. Bom, isso aí permite a gente entender uma situação do nosso dia a dia muito comum. Quer ver? Às vezes a gente vai à praia num horário bem bom para a pele, tipo meio-dia, 1h da tarde, 2h da tarde. E aí, se você tem que atravessar uma faixa de areia um pouquinho mais longa e está descalço, você se dá mal. Começa a queimar teu pé, você tem que atravessar aquilo ali correndo. Bom, depois você vai lá e resolve tomar um banho de mar. Gente, por mais quente que esteja a água, ela nunca está na temperatura da areia. Ainda bem, senão a gente cozinhava lá no mar. Bom, isso acontece durante o dia. Agora, finalzinho de tarde, comecinho da noite. Às vezes a gente vai caminhar na praia, vai correr, vai jogar uma bola, alguma coisa assim. A gente pisa na areia, areia bem fresquinha, bem geladinha, e vai tomar um banho de mar. Meu Deus, que delícia! A água já está quentinha. Então, o que aconteceu? A água ela demorou mais do que a areia para aquecer, e também depois a água demorou mais do que a areia para resfriar. Por que isso acontece? Porque o calor específico da água é maior do que da areia, então é mais difícil fazer ela aquecer ou resfriar. Isso explica para a gente algumas situações, como por exemplo, quando a gente tem um deserto, um dos grandes problemas do deserto é o fato de ser muito quente durante o dia. Mas um outro problema é o fato de ser muito frio durante a noite, porque pela ausência de água, a variação de temperatura entre o dia e a noite, que é o que a gente chama de amplitude térmica, é muito grande, tá certo? Quer ver uma outra situação prática que você vai perceber bem direitinho? Quando você vai comer um pastel, por exemplo, pastel frito na hora, tá lá quentinho, daí você corta a pontinha do pastel para sair aquele vapor quente e começa a comer o teu pastel, com cuidado, é claro. Aí daqui a pouco você morde o pastel e vem junto um pedacinho de tomate. Conforme você vai puxando ele, aquele tomate vem junto, cai e bate aqui. E aí dá aquela dor gigante, você queima, né, o teu lábio. Poxa, mas por que o pastel em si, o queijo não queimaram o teu lábio? Por que o tomate queimou? No tomate tem muita água. Como tem muita água, o tomate ele tem calor específico mais alto do que os outros elementos que tem ali no pastel. E aí o que vai acontecer? Ele demora mais para resfriar. Quando ele encosta no teu lábio, vai dar uma queimadura, vai machucar, tá certo? Bom, vamos anotar essas informações, vamos fazer uma análise bem importante para a gente poder conseguir seguir nos exercícios. Vem cá comigo. Então, pelo que a gente acabou de falar, quanto maior for o calor específico de uma substância, menor vai ser a variação de temperatura que ela sofre para uma certa quantidade de calor fornecida. Bom, vamos dar uma olhada então na aplicação desse conceito numa questão que caiu na prova do Enem. Exercício 1. As altas temperaturas de combustão e o atrito entre as suas peças móveis são alguns dos fatos que provocam o aquecimento dos motores a combustão interna. Para evitar o superaquecimento e consequentes danos a esses motores, foram desenvolvidos os atuais sistemas de refrigeração, em que um fluido arrefecedor com propriedades especiais circula pelo interior do motor, absorvendo o calor que, ao passar pelo radiador, é transferido para a atmosfera. Qual propriedade o fluido arrefecedor deve possuir para cumprir seu objetivo com maior eficiência? Bom, para cumprir a sua função com bastante eficiência, ele precisa conseguir roubar bastante calor sem aquecer tanto. Bom, para roubar a quantidade de calor necessária, eu preciso de um material que não vá sofrer um aquecimento tão alto. Então, para isso, é importante que esse material tenha um alto calor específico, porque, como a gente acabou de ver, quanto maior o calor específico, menor é a variação de temperatura da substância. Então, a nossa resposta é a letra A. Agora, vamos usar tudo isso que a gente aprendeu para calcular a quantidade de calor que um corpo recebe ou perde quando ele aquece ou resfria. Essa quantidade de calor é a quantidade de calor sensível que a gente aprendeu que está relacionado com uma variação de temperatura.
Bom, eu tenho aqui para você então uma panelinha com água e vou acender o fogo. O que eu sei? Se eu acendi o fogo, eu estou fornecendo para essa água uma certa quantidade de calor. E com isso, eu estou fazendo com que a sua temperatura varie. Bom, a gente acabou de aprender que o calor específico é igual à quantidade de calor que eu forneço, dividido pela massa de água que eu tenho ali, vezes a variação de temperatura que essa água sofre. Se eu isolar a quantidade de calor, eu tenho que a quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. E essa equação que você está vendo aqui em cima é a equação que a gente usa para calcular a quantidade de calor sensível. Essa equação, a gente costuma conhecer ela por um apelido que facilita a gente lembrar a equação do Ki macete. Ki é o quê? Macete. MC delta T, tá certo? Então, só para te ajudar a lembrar aí da equação, a equaçãozinha do Ki macete, Q igual a M vezes C vezes delta T, é a equação que a gente usa para calcular a quantidade de calor sensível, que é aquele que está relacionado com uma variação de temperatura. Vamos anotar algumas informações bem importantes? Vem aqui comigo. Em relação à unidade, por exemplo, se o calor específico for dado em caloria por grama grau Celsius, eu sei que a massa tem que ser usada em gramas, porque aqui apareceu gramas para a gente. Eu sei que a variação de temperatura tem que ser usada em graus Celsius, porque aqui apareceu graus Celsius para a gente. E também já sei que a resposta vai ser calculada em calorias, porque o calor específico foi dado em caloria por grama grau Celsius. Agora, se usarem para você a unidade do Sistema Internacional, que é Joule por quilograma Kelvin. Bom, nesse caso, eu vou usar a massa em quilograma. E eu sei disso porque na unidade do calor específico aparece quilograma. Nesse caso, o ΔT, por exemplo, eu vou usar em Kelvin, porque no calor específico a unidade de temperatura que apareceu foi o Kelvin. E na hora de fazer as contas, eu vou achar a resposta em joules, porque na unidade do calor específico aparecia joule. E assim por diante. Então, quando a gente for resolver um exercício, para descobrir as unidades, a gente vai prestar atenção na unidade do calor específico, porque, de acordo com a unidade do calor específico, eu consigo descobrir a unidade das outras grandezas da equação. Bom, então a gente vai usar todos esses conceitos que a gente estudou na aula de hoje para resolver mais alguns exercícios. Exercício 2. A energia contida nos alimentos. Para determinar o valor energético de um alimento, podemos queimar certa quantidade desse produto e, com o calor liberado, aquecer determinada massa de água. Em seguida, mede-se a variação de temperatura sofrida pela água depois que todo o produto foi queimado e determina-se a quantidade de energia liberada na queima do alimento. Essa é a energia que tal alimento nos fornece se for ingerido. No rótulo de um pacote de castanha de caju está impressa a tabela a seguir, com informações nutricionais sobre o produto. Bom, ali do lado a gente tem uma tabela onde ele dá várias informações e diz que por porção de 15 gramas a gente tem um valor energético de 90 quilocalorias. E esse valor energético é o que pode ser transformado em calor. Aí o enunciado diz: considere que 150 gramas de castanha tenham sido queimados e que determinada massa M de água submetida à chama dessa combustão tenha sido aquecida de 15 graus Celsius para 87 graus Celsius. Sabendo que o calor específico da água líquida é igual a 1 caloria por grama grau Celsius e que apenas 60% da energia liberada na combustão tenha efetivamente sido utilizada para aquecer a água, é correto afirmar que a massa em gramas de água aquecida era igual a... Eu vou colocar de novo aquela tabela para você com a informação nutricional desse alimento. Bom, então vamos lá. A questão quer saber o seguinte: quer que a gente calcule essa massa M de água em gramas que foi aquecida com essa quantidade de energia. Bom, para aquecer a água, eu preciso de energia na forma de calor, e o calor é dado por massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Eu quero achar qual foi a massa de água que foi aquecida.
Para isso, eu preciso da quantidade de calor, do calor específico e da variação de temperatura. Vamos dar uma olhadinha no enunciado. O calor específico foi dado e ele vale 1 caloria por grama grau Celsius. A massa eu quero encontrar. A variação de temperatura, ele disse que a água foi aquecida de 15 até 87 graus Celsius. Então, a gente sabe que a variação de temperatura é sempre a temperatura final, que é 87, menos a temperatura inicial, que é 15. E aí, para a gente terminar o exercício, só falta a quantidade de calor. Bom, o enunciado diz para a gente que são 150 gramas de castanha. Só que eu tenho que estar atento que na tabela aparece para a gente a informação nutricional para cada 15 gramas de castanha. E o que me interessa aqui é o valor energético. Mas vamos lá, olha só. Se em 15 gramas eu tenho 90 quilocalorias, em 150 gramas eu tenho X. É só a gente resolver uma regrinha de 3, porque quanto mais castanha, mais calorias eu vou ingerir. Então, para fazer essa conta, é só a gente multiplicar cruzado. X vezes 15 é igual a 90 vezes 150. Aí eu posso simplificar esse 15 com esse 150. Aqui fica 1 e aqui fica 10. E com isso, a gente chega aqui, x é igual a 90 vezes 10, 900. Dá uma olhadinha lá na tabela, quilocalorias. Agora, essas 900 quilocalorias são a quantidade de energia liberada pelas castanhas na queima. Só que o enunciado traz mais uma informação importante. Ele falou que apenas 60% da energia liberada na queima, na combustão, tenha sido efetivamente utilizada para aquecer a água. Bom, então a quantidade de calor ela é igual a 60% da quantidade de energia. Eu posso dizer então que a quantidade de calor é igual a 60%. 60% é a mesma coisa que 60%. Por cento dividido por 100, da quantidade de energia, que são 900 quilocalorias. Aí eu posso simplificar esses dois zeros aqui de baixo com esses dois zeros aqui de cima, e chego que a quantidade de calor é igual a 60 vezes 9, 540 quilocalorias. Agora, eu não posso simplesmente substituir esse 540 aqui no lugar da quantidade de calor. Para poder achar a massa, eu vou ter que escrever essa quantidade de calor em calorias. Mas por que mesmo? Porque o calor específico foi dado em calorias por grama grau Celsius. Então vamos lá. 540 quilocalorias são iguais a 540. O prefixo quilo significa 1000. Então, 540 quilocalorias são 540.000 calorias. Por isso, na hora de fazer a conta, eu vou substituir no lugar da quantidade de calor 540.000 calorias. Então, eu tenho aqui 540.000 calorias é igual a massa vezes o calor específico, que é 1, vezes essa diferença de temperatura. 87 menos 15 é 72. E aí a massa é igual a 540.000 dividido por 72. A massa é igual a 7.500. Agora, pode ser que pinte para você a dúvida de que unidade usar na massa. Vamos voltar lá na unidade do calor específico. Ele foi dado em calorias por grama grau Celsius. Por isso, a nossa resposta já está em gramas. A massa é igual, então, a 7.500 gramas. A nossa resposta é a letra D.
Pessoal, e com isso a gente encerra mais uma aula de termologia, onde a gente tratou de um assunto fundamental que é o calor específico e o cálculo da quantidade de calor sensível. Esse assunto é muito perguntado em provas de vestibular, cai também na prova do Enem, como você viu aí durante a aula, tá certo? Tchau e até a próxima aula.